No princípio, havia uma mentira: sereis como deuses. Esta promessa, feita nas sombras do Éden, ecoou através dos séculos. Dizerto, há 2000 anos, um homem rejeitou-a. Jesus, o Filho de Deus, aquele que as Escrituras diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 2 e 3, recusou o poder, a riqueza, a glória deste mundo. Recusou o que Satanás lhe ofereceu para adorá-lo, servi-lo, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Lúcifer. Satanás sabe quem é Jesus, e se ele ofereceu poder, riquezas, glória para Jesus, então pode oferecer para meros homens mortais. Mas a oferta nunca cessou. E em cada ira, outros ouvem o sussurro por séculos. Até hoje a oferta de poder absoluto, riqueza e glória, para servir a Lúcifer. Satanás, seduzidos pela mesma sombra que um dia caiu do céu, trocam sua humanidade por um trono de ilusão. Esta é a história de um desses homens, Adolf Hitler. Sombra e ruína. O crepúsculo do Reich. Ato 1. A semente do ódio, 1919 a 1933. A sala e a sombra. Não fomos derrotados no campo de batalha. Fomos apunhalados pelas costas, pelos corruptos, pelos pacifistas, pelos judeus internacionais. Da humilhação da derrota, uma nova mitologia nascia. Um bode expiatório para a dor de uma nação. A sombra encontrou solo fértil em um coração cheio de ressentimento. A promessa antiga se vestia de novo. Sereis como deuses. Deuses vingativos de um Reich milenar. Ato 2. A tomada do poder, 1933 a 1939 nazista. Berlim, Bebelplatz, 1933, menos uma fogueira colossal de livros. Estudantes, rostos iluminados pelas chanças laranjas e ameaçadoras. Livros voam, Marxman, Freud, Einstein. O fogo consome a razão, a diversidade, a humanidade. Livros voam, Marx, Mann, Freud, Einstein. O fogo consome a razão, a diversidade, a humanidade. Nuremberg, 1934, o Congresso do Partido. A arquitetura de luz, de Albert Speer, 130 holofotes, criando uma catedral de luz no céu noturno. Milhares de homens perfeitamente alinhados, braços estendidos, um mar de suásticas. No centro, minúsculo e gigante ao mesmo tempo, o Hitler no pódio. A tomada do poder foi uma alquimia de fogo e luz. O fogo para purgar o passado e a dissidência. A luz para forjar uma nova realidade hipnótica e absoluta. A sombra agora tinha um corpo, o Estado e seus instrumentos. A mentira repetida, o terror silencioso e a promessa pervertida de grandeza. Ato 3. Guerra e pilhagem, 1939 a 1942. O gabinete do saque. Sala dos Mapos, chancelaria do Reich. Hitler, de costas, contempla um enorme mapa da Europa na parede. Setas grossas indicam invasões. Polônia, França, URSS. Um ajudante, Albert Speer, entra com uma lista. Lista, Mein Führer, o trem especial de Paris chegou, 57 caixas, Cézannes, Van Goghs e o astrônomo de Vermeer. Hitler. Bom, para o Museu de Linz, o mundo não merece sua beleza. Nós a preservaremos, a riqueza das nações. Para a nação que a merece, disse Hitler. A guerra era expansão. E a expansão, pilhagem, o desejo que um dia tentou usurpar o céu, agora saqueava a terra. Ouro, arte, a dignidade dos povos, tudo era recurso para o projeto do Deus Homem. A sombra, Satanás insaciável, consumia continentes. Ópera Cal Sombra, interlúdio secreto, aeroporto secreto, noite de tempestade. Um avião Focke-Wulf Condor. Motores roncando, prepara-se para decolar. Homens da SS carregam uma maleta com o selo Guerra em Reich, assunto secreto do Reich. Uma casa segura em Viena. A porta arrebentada. Líderes da resistência sendo arrastados, seus rostos sob holofotes cruéis. A violência é rápida, impessoal. Enquanto os exércitos avançavam, a sombra trabalhava nos bastidores. Planos para sequestrar duques, neutralizar opositores, subverter nações. Era a guerra que não aparecia nos mapas. A mentira do Éden agora tinha um aparato.
perseguição sistemática dos judeus na Alemanha começou imediatamente após a tomada do poder pelos nazistas em 30 de janeiro de 1933. No mesmo ano, foram implementadas as primeiras leis e boicotes antissemitas. Um marco legal fundamental foi a promulgação das leis de Nuremberg em 15 de setembro de 1935, que retirou os direitos cidadãos dos judeus alemães e os isolou legalmente da sociedade. O genocídio propriamente dito começou mais tarde. Com a invasão da União Soviética em junho de 1941, os Einsatzgruppen, esquadrões da morte móveis, começaram a fuzilar em massa judeus, comunistas e outros civis nos territórios ocupados a leste. O primeiro campo de extermínio construído especificamente para assassinato em massa, com câmaras de gás, foi Chełmno, na Polônia ocupada, que começou a operar em 8 de dezembro de 1941. Embora seja comum usar a data de 1933 a 1945 para delimitar o período do Holocausto correspondente ao período do regime nazista, é crucial entender que o genocídio em sua fase mais letal e industrializada ocorreu principalmente durante os anos da Guerra 1941 a 1945. O processo foi evolutivo, da discriminação à segregação, à expropriação, à concentração e, finalmente, ao extermínio. Ato 4. O abismo e a resistência 1942 a 1944, o bunker e a pintura Bunker Toca do Lobo, Prússia Oriental 1944. Hitler, agora com tremores visíveis nas mãos, o rosto envelhecido e pálido, encara um relatório. Atrás dele, pendurada na parede nua de concreto, está a velha Fiat Vermeer. Hitler, para si mesmo, sussurrando raivoso traição, incompetência. Eles não têm a vontade de ferro. A realidade finalmente batia as portas de concreto. A promessa de poder revelava-se um pesadelo autofágico. A arte roubada observava, muda, a ruína do ladrão. Hitler, o Deus homem, era agora um prisioneiro de seu próprio mito. O clarão da consciência. Sala de conferências, 20 de julho de 1944. A explosão. A mesa de carvalho voa em estilhaços. Papéis, relatórios, mapas, ordens absurdas dançam no ar como folhas mortas. A luz do dia irrompe pela fumaça e poeira. Hitler, ensanguentado, calças rasgadas, é ajudado a se levantar. Seu rosto não é de dor, mas de fúria pura e absoluta. Um olhar que já não é humano. Até mesmo no coração da sombra uma centelha de luz tentou romper e falhou. E a resposta foi a escuridão total. A vingança da sombra contra seus próprios filhos foi a mais cruel de todas. Bunker, abril de 1945. Hitler, pele pálida, os olhos fundos e febris, vagam sem foco. Ele segura um mapa da Berlim que já não existe. O som dos bombardeios soviéticos é um trovão contínuo, abafado, que faz tremer o chão. Sobre a mesa, ao lado de uma pistola Walter, uma ampola de cianeto, é o convite do suicídio. O trono desejado era agora uma tumba de cimento. O poder, uma ilusão que se dissipava com o barulho dos tanques inimigos. A riqueza, artefatos enterrados em minas de sal. A glória, um pesadelo do qual uma nação inteira tentaria acordar. E assim, a oferta de Lúcifer, Satanás aceita, mostrou seu verdadeiro fim, ruína. Não a de um homem apenas, mas de milhões. A sombra que prometeu fazer de homens deuses, apenas os reduziu a pó. Soldados aliados abrindo os cofres das minas de sal, revelando milhares de obras de arte empilhadas. A pilhagem não prevaleceu. A opressão foi contida, por um tempo. A mentira foi desmascarada, mas não extinta, pois a sombra ainda sussurra. A oferta do deserto ainda é feita. Políticos e religiosos. Líderes são pessoas que Satanás Lúcifer escolhe para serem seus discípulos. Servos, ele não escolhe qualquer pessoa. Pessoas que têm um grande potencial para influenciar milhões de pessoas e através dele roubar, escravizar e oprimir pessoas e nações. Sequestrar líderes, roubar propriedades, riquezas, a dignidade e liberdade dos povos. O que Jesus revelou: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, nasceu a ONU 24 de outubro de 1945, em resposta à humanidade que clama por paz, segurança, direitos universais e cansada de tanta maldade, violências, corrupção e destruição. Porém, Lúcifer, Satanás e os que aceitam a sua oferta a ignoram completamente. Resumo das datas.
Evento. Data. Significado no contexto do Holocausto. Tomada do poder por Hitler. 30 de janeiro de 1933. Início da perseguição física, social e econômica. Leis de Nuremberg. 15 de setembro de 1935. Base para a exclusão e desumanização dos judeus. Noite dos Cristais. Kristallnacht. 9-10 de novembro de 1938. Pogrom violento nacional, que antecipou a radicalização. Invasão da Polônia. 1º de setembro de 1939. Início da Segunda Guerra Mundial. Início da criação de guetos. Invasão da URSS. Junho de 1941. Início dos massacres em massa por fuzilamento em Einsatzgruppen. Operação de Chelmno. 8 de dezembro de 1941, início do extermínio sistemático, em campos com gás. Libertação de Auschwitz. 27 de janeiro de 1945, maior campo de extermínio libertado pelo Exército Vermelho. Rendição da Alemanha nazista. 8 de maio de 1945, fim oficial do regime nazista e do Holocausto. E a escolha, eterna e urgente, permanece: servir ou ser servido, construir ou destruir, a luz ou a ilusão da grandeza que leva à sombra e à ruína. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Precisamos construir um mundo melhor com base no amor ao próximo, sem ódio, sem corrupção, sem violência, sem guerra e sem fome, como Deus nos ensinou. Wagner Conceição. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.